Quando há uma previsão de tornado ou uma ventania violenta, como tivemos no decorrer desta semana, a informação da meteorologia que é dada ao público tem 3 níveis de intensidade. Primeiramente, a informação é da possibilidade de ocorrência de um tempo severo, né? E é um aviso informativo. Mas à medida em que as evidências vão confirmando a ocorrência, o nível de informação ao público passa de informação para confirmação de ocorrência, para que as pessoas possam fazer os preparativos apropriados, né? De acordo com a proximidade e do poder de destruição que está sendo previsto para a tempestade ou ventania. E o terceiro nível de informação ao público é o de alerta iminente, isto é, do fato que a ventania ou a tempestade está de fato prestes a acontecer. Então, cuidado, né? E o trecho de Provérbios que vamos considerar hoje se encaixa como sendo um alerta de perigo iminente. É um trecho que tem características de um sermão, isto é, palavras de admoestação e repreensão, como por exemplo quando a gente diz, quando a gente chegar em casa o papai vai dar um sermão em você. Mas esse trecho é um sermão que, apesar de ser resumido, curto, quase que em forma de um esboço, possui claramente uma introdução, uma explanação e uma conclusão final. É o sermão que a sabedoria clama em alta voz, em público, conforme os versos 20 e 21, que já temos observado nos últimos encontros, mas para pegarmos a ideia total, vamos ler o parágrafo todo a partir do verso 20 do capítulo 1 de Provérbios 1. Provérbios 1, a partir do versículo 20. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, ingênuos, irão contentar-se com a sua ingenuidade? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei as minhas palavras. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos ingênuos os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. É um sermão que bate de frente com as 2 ideologias inimigas do Evangelho de Jesus que temos mencionado nos últimos encontros. A ideologia do legalismo e a ideologia do moralismo, que praticamente tornam a morte redentora de Jesus em nosso favor como sendo algo desnecessário. Mas o que precisamos reconhecer é que a compreensão correta e apropriada do livro de Provérbios depende inteiramente dele ser tratado à luz da mensagem do Evangelho, à luz da pessoa e do sacrifício redentor do Senhor Jesus. A única pessoa que se enquadra na sabedoria apresentada por Salomão é o próprio Senhor Jesus. O filho sábio de Provérbios é uma personificação do Senhor Jesus que, conforme o apóstolo Paulo declarou lá na carta aos Colossenses, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em outras palavras, nenhum de nós, nenhum ser humano pode, por si próprio, ser o filho sábio de Salomão, porque nenhum de nós jamais seria capaz de compreender a sabedoria de Deus. Usando a terminologia bíblica, somente será possível refletirmos em nossa vida o tipo de sabedoria apresentada em Provérbios se nós já tivermos sido adotados
para a família de Deus. Se já estivermos em Cristo, se nós formos encontrados em Cristo, se o nosso ser interior estiver sendo regenerado e transformado à semelhança de Cristo. Porque a perspectiva bíblica de sabedoria é que sabedoria é a aplicação correta do verdadeiro conhecimento. Ou seja, para que uma aplicação seja correta e apropriada, é necessário que ela esteja fundamentada no conhecimento correto e verdadeiro. Se o nosso conhecimento não for verdadeiro, então a aplicação que fizermos dele também não será verdadeira. Portanto, isso significa que a nossa sabedoria tem que ser inteiramente fruto da nossa comunhão pessoal com Deus, por intermédio do Senhor Jesus. Porque, por natureza, o nosso conhecimento humano, obtido através da coleta e do acúmulo de informações, é um conhecimento finito, egocêntrico, incapaz de conhecer a Deus. Ou seja, a sabedoria verdadeira é aquela que vem de Deus. E o único jeito de como eu e você podemos usufruir e fazer a aplicação correta dessa sabedoria é somente se a nossa vida, se a nossa mente, se o nosso coração estiver em Cristo. Então, é sob esta perspectiva que podemos dizer que o livro de Provérbios não é simplesmente um ensino a respeito de moralismo, a respeito de sermos pessoas boas, porque aquilo que a sabedoria clama em alta voz nos portões de entrada da cidade não é uma palestra sobre princípios e dicas para uma vida melhor neste mundo. O que a sabedoria clama em alta voz nos portões de entrada da cidade é um sermão, isto é, um apelo sendo feito com o intuito de advertir e exortar as pessoas, para que haja uma mudança de comportamento, de atitude e de compreensão da realidade da vida. Vocês estão lembrados do comentário que o apóstolo Paulo fez na sua primeira carta aos Coríntios, argumentando sobre a diferença radical que existe entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana? Paulo se baseou numa promessa que Deus havia feito por meio do profeta Isaías. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E em seguida Paulo comenta, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A tentativa de encontrar a Deus por meio do conhecimento humano é algo impossível de acontecer, porque Deus é a fonte do conhecimento verdadeiro, né? E somente Deus é que pode conceder ao ser humano o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria. E o apóstolo Paulo está dizendo que Deus faz isso por meio da loucura da pregação. E me parece que é exatamente isso que está acontecendo aqui na parte final do capítulo 1 de Provérbios, onde as pessoas permanecem agarradas à própria insensatez e tolice. Na introdução do sermão, no verso 22, são identificados 3 grupos de pessoas. Até quando vocês ingênuos irão contentar-se com a sua ingenuidade? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então, o tipo ingênuo, simplório, o tipo zombador e o tipo tolo. E no final do sermão, versos 32 e 33, são mencionados apenas 2 grupos. A inconstância dos ingênuos os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. Provavelmente a razão pela qual o grupo dos zombadores não é mencionado no final é porque o zombador é um tipo de tolo, é um tolo sofisticado. É a pessoa que está tão distante da sabedoria que ela se torna descaradamente rebelde contra Deus. Aliás, os 2 grupos mencionados no final do sermão, na realidade, representam 2 opções. A opção da permanência na loucura da insensatez e a opção do arrependimento, de busca pela sabedoria
e da segurança que ela oferece. Então, a pessoa ingênua é o primeiro grupo de pessoas aí, né? Essa pessoa é mencionada 15 vezes no livro de Provérbios. E o que se pode perceber claramente nesse tipo de pessoa é que ela menospreza o propósito da sabedoria, que, conforme o verso 4, é dar capacidade de discernir. Provérbios 1, verso 4. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Observe Provérbios capítulo 9, versos 5 e 6. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, a sabedoria diz: venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. No capítulo 14 de Provérbios, o ingênuo acredita em tudo o que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. Ainda no capítulo 14, verso 18, a insensatez é herança dos ingênuos, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. No capítulo 22, verso 3, o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Mas Provérbio também afirma que há esperança para os que são ingênuos. Capítulo 19, verso 25. Açoite o zombador e o ingênuo aprenderá uma lição de prudência. Agora vamos observar a pessoa que é zombadora. Pessoa zombadora. É mencionada 14 vezes em Provérbios. Observe, por exemplo, no capítulo 15, verso 12. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda dos sábios. Percebe a diferença entre os ingênuos e os zombadores? Os ingênuos têm escassez de discernimento, mas os zombadores são cabeça dura. Eles têm uma mentalidade calejada, que odeia a sabedoria, a ponto de sentirem prazer em fazer zombaria. Provérbios 21 e 24. O vaidoso é arrogante, chama-se zombador. Ele age com extrema arrogância. Provérbios 24, verso 9. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestável para todos. No capítulo 9, verso 8, não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Capítulo 13, verso 1, o filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. No capítulo 14, verso 6, o zombador procura sabedoria e nada encontra. Mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Agora, enquanto a pessoa ingênua é mencionada 15 vezes e a zombadora 14 vezes no livro de Provérbios, a que ganha disparado é a pessoa tola, insensata. Ela é mencionada 64 vezes em Provérbios e é identificada logo no início do livro, na segunda parte do verso 7, capítulo 1, verso 7. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. No capítulo 3, a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Capítulo 10, verso 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Capítulo 13, verso 16. Toda pessoa prudente age com base no conhecimento, mas a tola expõe a sua insensatez. Portanto, este sermão de Provérbios, este sermão da sabedoria, apresenta distintamente três tipos de pessoas que menosprezam e rejeitam a sabedoria verdadeira. As pessoas que são ingênuas, as pessoas que são zombadoras, pessoas que são insensatas e tolas, assim como o que cada uma delas pode esperar que irá acontecer se não houver uma conscientização e uma mudança de mentalidade e de comportamento. Pessoas ingênuas são aquelas que menosprezam a sabedoria de Deus por terem falta de conhecimento e discernimento. Mas as pessoas zombadoras e as insensatas são as que rejeitam a sabedoria de Deus por puro egocentrismo e sentimento de repulsa e aversão pela sabedoria. Então, quando nós lemos o final dramático deste sermão, que a sabedoria apresenta, dá para entender a razão pela qual a introdução do sermão, nos versos 20 e 21, é literalmente um chamado a todos que estiverem ouvindo para que se arrependam. O que na realidade
É um processo inverso ao que se costuma fazer em termos de estrutura de um sermão, né? Normalmente, um sermão é estruturado de uma maneira que os ouvintes sejam desafiados a tomarem uma decisão depois de terem recebido e ouvido uma certa quantidade de informações e argumentos. Mas nesse caso aqui de Provérbios, a sabedoria começa em clima de acusação, né? Até quando vocês ingênuos? Até quando vocês zombadores? Até quando vocês tolos e insensatos? Em outras palavras, se arrependam. O que vocês estão esperando que aconteça? A sabedoria está fazendo uma convocação para o arrependimento. Ouçam novamente Provérbios 1, versos 23 e 24. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei as minhas palavras. Verso 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Esta é uma chamada ao arrependimento. E observe que é uma chamada direcionada não às pessoas zombadoras e tolas, mas sim para as pessoas ingênuas, simplórias. E esta é uma mensagem bastante comum nos relatos bíblicos. Ouçam, por exemplo, no Salmo 95, versos 8 a 11. Hoje não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá e em Massá, no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Por 40 anos estive irado contra aquela geração e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Verso 11. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. O povo de Israel se recusou a andar nos caminhos de Deus. Se recusou a reconhecer a sabedoria de Deus. Ou seja, o povo se recusou a se arrepender da sua desobediência, da sua incredulidade. Ezequiel, capítulo 18, versos 29 e 30, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. Mas são injustos os meus caminhos, ó nação de Israel. Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Arrependimento também foi a mensagem central dos ensinos do Senhor Jesus. Muito mais do que apenas princípios moralistas para uma vida melhor, a mensagem enfatizada por Jesus foi a mensagem de arrependimento diante de Deus. O evangelista Mateus fez questão de registrar a essência da mensagem que Jesus passou a anunciar publicamente. Mateus capítulo 4, verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E de acordo com os 4 evangelhos, a mensagem central que Jesus trouxe aos seus ouvintes foi especialmente a do arrependimento dos seus pecados. Como, por exemplo, na ocasião quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que depois de ser encontrada, o seu dono organizou uma festa com os seus vizinhos para celebrar, né? E o comentário de Jesus foi Lucas 15, verso 7. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E esta mensagem de arrependimento estava presente no sermão de Pedro no dia da festa de Pentecostes, depois de afirmar que Deus, Atos capítulo 2, versos 36 a 38, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O arrependimento também está presente no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. Nas cartas às 7 igrejas da província da Ásia, a chamada ao arrependimento aparece 8 vezes, ou seja, o arrependimento é a mensagem central do Evangelho, assim como do Sermão da Sabedoria. Arrependam-se.
E o que é que isso nos ensina? Ensina que as pessoas ingênuas não precisam apenas decorar provérbios para que possam se tornar pessoas boas e melhores. As pessoas ingênuas precisam dar as costas para suas atitudes e ações pecaminosas e se arrependerem. O nosso maior problema não é de coração, não é apenas de falta de informações. Não é apenas uma questão de ignorância, é uma questão de pecado contra Deus. Mas qual é a razão principal pela qual precisamos nos arrepender? É a isso que se refere a segunda parte do Sermão da Sabedoria, que é um aviso de alerta a respeito da vinda do julgamento final de Deus. Observe novamente os versos 26 a 31 do capítulo 1 de Provérbios. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, vocês comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Que coisa triste. Observe o que é que a sabedoria não está dizendo. A sabedoria não está dizendo que vai acontecer uma vingança. Que Deus está dizendo, vocês me recusaram e por isso eu vou castigar vocês. Não. A sabedoria não está dizendo que irá causar aflição e sofrimento por causa do menosprezo. Não é isso que a sabedoria está dizendo. A razão pela qual os zombadores e insensatos irão comer do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, de forma alguma, é um ato de revanche da parte de Deus. Mas, de acordo com o verso 29, é simplesmente uma consequência direta de 4 atitudes: o desprezo pelo conhecimento, a recusa do temor do Senhor, rejeição do conselho da sabedoria e fazer pouco caso da advertência da sabedoria. Assim sendo, eles vão colher aquilo que eles próprios plantaram. Esta é a causa pela qual eles se fartarão das suas próprias maquinações. Eles vão obter aquilo que mais desejam. Vocês se lembram de algum outro trecho bíblico que basicamente expressa esta mesma ideia? Parece que o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre esse menosprezo pelo conhecimento de Deus por parte dos seres humanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versos 22 a 24. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza moral, conforme os desejos pecaminosos do seu coração. No final das contas, o ser humano vai colher daquilo que ele próprio semeou. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, nas praças, nas esquinas e nos portões de entrada da cidade, dizendo: abandonem a sua ingenuidade, abandonem a sua zombaria, abandonem a sua insensatez e tolice, se arrependam e se afastem da sua ignorância. Arrependam-se, porque senão vocês vão se fartar dos seus próprios desejos. Se tudo o que vocês desejam é ingenuidade, zombaria e insensatez, então é exatamente o que vocês vão ter. Se você não quer Deus na sua vida, então Deus vai ficar ausente da sua vida. Não somente durante esta vida terrena, mas também na vida por vir. E inferno é literalmente a ausência de Deus. A sabedoria clama ao ingênuo dizendo, se arrependa. Então lhe faz uma advertência dizendo, o julgamento está próximo, é iminente. Está escrito no Salmo 7, verso 12, se aquele que é perverso não se arrepende, Deus afia a sua espada, já tem o seu arco armado e está aparelhado. O julgamento está a caminho. Por isso a sabedoria clama, arrependa-se, volte-se para Deus. E para terminar, a sabedoria nos alerta a respeito do final da questão, nos 2 últimos versos do capítulo.
tendo em mente que, de acordo com a introdução, vimos que o ingênuo ama a ignorância, o zombador ama a zombaria, o tolo odeia o conhecimento. O problema não é falta de informação, o problema é o pecado e a paixão pelo pecado, né? Quem é ingênuo pode ser ignorante, mas quando ele ouve a mensagem da sabedoria e decide menosprezá-la, ele se torna tolo e insensato. E quando ele permanece na sua insensatez, ele se torna um zombador, que eventualmente vai colher o que ele mesmo plantou. E assim chegamos na conclusão que reitera e confirma a verdade teológica que diz, Provérbios capítulo 1, verso 32, pois a inconstância dos ingênuos os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Isso quer dizer que quando os ingênuos ouvem o clamor em alta voz da sabedoria, nas ruas, nas praças, nas esquinas, na frente dos portões de entrada da cidade, proclamando o convite para se libertarem da condição de ignorância, mas ao invés de se achegarem à sabedoria, eles voltam seus olhos e seus ouvidos para a mulher insensata e adúltera, com toda a sua sedução, dizendo, venham a mim, porque eu tenho aquilo que vocês desejam. É assim que a inconstância dos ingênuos os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. E o verso 33 conclui com as palavras da sabedoria. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. É importante notarmos que está escrito sem temer mal algum, e não sem acontecer mal algum. A ausência de dificuldades e sofrimento na vida cristã é a grande farsa que tem se infiltrado no nosso meio evangélico nos dias de hoje, através da teologia da prosperidade e da confissão positiva, colocando nos nossos lábios o poder para criar uma nova realidade que promete eliminar todos os nossos problemas, aqui e agora, né? Durante todo esse tempo de pandemia, eu vi muita gente profetizando e decretando em oração o extermínio do vírus, sem obter sucesso, e assim semeando no coração das pessoas desconfiança no poder e no cuidado de Deus. Mas a sabedoria clama em alta voz, quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer mal algum. A realidade é que a mesma atitude que permeia o coração do zombador e do insensato, que os leva a menosprezar a Deus, a sabedoria de Deus, também está presente no coração dos que são ingênuos. Isto é, a mesma natureza pecaminosa está presente no coração de todos os seres humanos. E é por isso que a nossa única esperança vem através da atitude do arrependimento. A palavra de Deus declara, em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Arrependimento é uma dádiva de Deus a qualquer pessoa que reconheça a sua necessidade. Você tem consciência da sua necessidade de arrependimento? Se você ainda não tem, peça a Deus. Porque foi para isso que Deus enviou Jesus ao mundo e morrer em nosso favor. Porque a única maneira de fugirmos do pecado é fugirmos para a graça e misericórdia de Deus reveladas em Cristo. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre
ao povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito